No ano de 2025, eu li 23 livros e mais ou menos umas 6.000 páginas. Eu digo isso porque foi um ano em que eu acabei me debruçando na leitura de alguns artigos também, que eu não vou contabilizar aqui, porque a ideia é só mostrar os livros mesmo, né? Mas foi um ano de bastante leitura, por mais que o volume pareça um pouco menor. Eu já fiz em alguns outros anos uma quantidade maior de leitura. Mesmo assim, eu quis gravar esse vídeo, por quê? Porque foi um ano muito peculiar de leitura. Muitas leituras boas, eu vou já falar para vocês aqui, um por um, para falar qual que eu gostei, qual que eu recomendo, o que eu não recomendo tanto, o que não foi uma experiência tão legal. Mas principalmente quero mostrar para vocês, vocês vão entender aqui como teve um tipo de leitura que eu fiz bastante esse ano. E aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar para vocês, livro por livro, que eu li em 2025. Acho que esse vídeo vai ser ótimo agora para o começo do ano, para que você também possa, de repente, pegar umas indicações aí e ler uns bons livros nesse ano, que é algo primordial. Eu já vou falando logo de cara, inclusive, que a gente tá com um clube do livro aqui no canal, tá bom? A gente abriu a aba Seja Membro e todo mundo que fizer parte dos membros do canal vai ter um conteúdo exclusivo de leitura, o que significa que a gente vai decidir junto lá quais livros a gente vai estudar. Eu vou fazer conteúdos específicos para livros e mandar lá sempre para os membros do canal. A gente vai criar uma biblioteca muito louca lá, cheia de literatura boa, todo tipo de literatura que os membros gostarem e que eu tiver lendo também. Então convido você a fazer parte, é uma coisa muito barata mesmo, muito barato. Clica aí para você ver, você vai ver, não vai fazer diferença nenhuma para você, mas na leitura vai fazer toda a diferença. Então eu recomendo que você venha com a gente, porque os membros do canal vão fazer parte do nosso clube do livro. Eu vou começar logo, porque por mais que não sejam tantos assim, eu acho que se eu demorar demais, esse vídeo vai ficar maior do que eu tô esperando. Eu vou direto pro primeiro desse ano, que foi um dos melhores livros que eu li no ano, tá bom? Ele é bem fininho, ele parece uma apostila, porque a ideia dele, inclusive, é ser estudado em grupo também. Mas eu não fiz assim, eu fiz uma leitura individual, e foi um dos melhores livros que eu li nesse ano. O nome desse livro é A Vida Centrada no Evangelho. Aqui, esses dois autores, né, o Robert Stone e o Will Walker, vão guiando a gente em coisas que a gente não percebe, mas que mostram que a nossa vida ela não age de acordo com a verdade do Evangelho. Não tem a ver com moralismo, pelo contrário, meus amigos, tem a ver com como nós conseguimos muitas vezes confiar na graça de Deus para perdoar pecados, mas não nas outras áreas da nossa vida. Esse livro me quebrou, meus amigos. Eu já fiz até um vídeo no canal aqui onde eu falo, né, o livro que me evangelizou de novo. E é esse livro aqui. Foi o primeiro que eu li no ano passado, olha só que benção. O segundo que eu li no ano passado foi esse, Filho do Homem, do Samuel Whitefield. E, meus amigos, é o volume 2, tá bom? Esse livro ele vem com dois volumes, volume 1 e volume 2. O volume 1 eu li em 2024, enquanto o volume 2 eu li em 2025, foi o segundo livro do ano. E eu confesso pra vocês que eu fiquei decepcionado, tá? Porque o primeiro volume pra mim é muito melhor do que o segundo, e eu achei que em alguns momentos, por mais que, olha só, eu já li muita coisa do Samuel Whitefield, gosto muito do autor, essa editora é simplesmente uma das mais preferidas, uma das minhas preferidas, né, que é a editora Impacto, lança muita literatura boa, principalmente escatologia, mas eu achei muito forçado. No final eu achei que o Samuel Whitefield dá uma forçada em alguns textos para continuar no ponto que pra mim já estava bem provado no primeiro livro. Então, não recomendo tanto. Apesar de que para você comprar o primeiro, você vai ter que comprar os dois juntos, porque é um box. Aí eu recomendo, tá? Os dois eu recomendo. Mas esse, se você fosse ler só esse, eu não recomendo tanto, não. Agora, minha terceira leitura do ano foi esse livro aqui que chama A Importância de Israel, do Gerard McDermott. E ele, cara, é um livro essencial. É um livro que eu sei que não é todo mundo que vai querer ler, porque sim, ele vai tocar no tema de Israel e simplesmente vai lidar com antissemitismo, com como Israel é visto, como Israel segundo as escrituras e como foi a jornada dele de descoberta disso. É um livro simplesmente essencial para o tema, né? O tema é que muitas vezes não é tão procurado assim. Vocês podem ver que aqui no canal mesmo a gente tem uma série de Quando o Judeu Governar o Mundo, que é uma série que toca muito nesse assunto. E nem todo mundo se interessa, apesar de ser um conteúdo primordial, meus amigos. Então, eu recomendo muito que você leia a importância de Israel. Em minha quarta leitura no ano foi uma continuação, vamos dizer assim, de A Vida Centrada no Evangelho, né? Com esse livro aqui,
comunidade centrada no evangelho, a coisa se expande para como as nossas comunidades precisam corresponder à verdade do evangelho. E eu simplesmente amei, meus amigos. Amei, porque ele vai na mesma linha de a vida centrada no evangelho. E eu, como pastor de uma comunidade, como alguém que serve, liderando, eu recebo pessoas na minha casa aqui quase todos os dias, pastoreando, discipulando. Esse livro também foi essencial para mim. Parece que eu tô só falando bem, né? Não, eu já falei, não vou falar que eu falei mal, né? Não gosto, né? Mas foram livros bons mesmos. O meu quinto livro do ano, meus amigos, e eu não tô com a versão física dele aqui, por quê? Porque no momento em que eu gravo, a Jamily, ela não tá em casa e ela tá com o livro porque ela tá lendo. Mas foi a minha primeira ficção do ano e foi O Hobbit, tá bom? Eu não sei aqui se tá focando direitinho, se dá pra ver pelo iPad aqui que eu tô usando pra mostrar pra vocês, né? Mas é só pra mostrar a capa. E, meus amigos, O Hobbit é simplesmente sensacional. Esse livro, inclusive, ele, por mais que eu já tinha lido outras ficções, ele meio que me joga, sabe? Eu já tava assim, não me empurra que eu já tô na beira, mas ele me jogou e aí eu comecei a amar ficção a partir de O Hobbit. E ano passado, vocês vão ver, e é isso que eu falei, foi um ano que eu li muita ficção. E eu vou mostrar pra vocês todos esses livros. O Hobbit é sensacional. É óbvio que eu indico demais, né? Continuando, o próximo livro que eu li foi As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu sei que muita gente conhece essa história por causa do filme, né? Que foi o primeiro filme de Nárnia, mas ele é o segundo livro, tá? No final do ano de 2024 eu tinha lido já O Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro das Crônicas de Nárnia. Mas no começo do ano eu li o segundo livro das Crônicas de Nárnia, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ótima história, o filme é uma ótima adaptação também, tá bom? É bem fiel ao conteúdo dos livros, recomendo demais. É uma história que mostra muito mesmo, por meio dos elementos que ele tem ali no livro e no filme, a narrativa do evangelho, né? Então é maravilhoso, recomendo muito que você leia. Inclusive, se você nunca leu ficção e quer entrar nisso, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é uma ótima pedida, tá bom? Depois eu li Você e Eu para Sempre, de Francis Chan e Lisa Chan. É um livro de um casal, né? Por mais que o Francis escreve a maior parte do livro, a Lisa em alguns capítulos ajuda ele. E é simplesmente o melhor livro que eu já li sobre casamento, tá bom? Foi muito importante pra mim e pra Jamily aqui em casa, mudou muitas coisas e ensinou a gente sobre algumas coisas. Ele mostra como as pessoas estão acostumadas a ver o casamento simplesmente por meio dos princípios morais. Ah, pra você ter um bom casamento faz isso e aquilo. E é verdade que você precisa nutrir bons princípios, mas as pessoas esquecem que até o casamento serve ao ministério, à igreja e ao evangelho e não o contrário. As pessoas estão acostumadas a chegar ao evangelho para o evangelho mudar o casamento delas. Mas a verdade é que o nosso casamento precisa servir a isso. O nosso casamento precisa apontar para isso, para cumprir o propósito que o casamento tem. Ótimo livro, recomendo muito. Né? Continuando a minha saga de As Crônicas de Nárnia, meu próximo livro foi As Crônicas de Nárnia e o Cavalo e o Seu Menino, ok? Ótimo livro. Olha, eu digo que briga forte, né, na lista dos livros da Crônica de Nárnia. Eu tô terminando, pra mim, hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, faltam 2 livros pra terminar todos os livros de Crônicas de Nárnia, mas esse é um dos melhores pra mim, é um dos que eu mais gostei, é uma ótima história também, eu recomendo muito. Continuando em C.S. Lewis, né, mas dessa vez sem ser ficção, eu li Como Orar, né, é uma coletânea de escritos de C.S. Lewis sobre oração, que pra mim foi muito bom, porque ele traz uma introspecção sobre o assunto, onde você começa a pensar, né, no porquê você ora, e isso acaba que fortalece muito a sua disciplina na oração, porque você começa a entender a razão da oração e como nós precisamos talvez pensar mais o que significa isso. Como Orar, do C.S. Lewis, é maravilhoso também. Vocês estão vendo que a maioria é livro bom, né, meus amigos? E deixa eu explicar pra vocês uma coisa interessante antes da gente prosseguir. Você pode estar vendo e falando, nossa, Vitor, mas você só lê o livro bom, você nunca erra escolhendo os livros, não? Erro, como eu já mostrei para vocês, tem algum livro ou outro que eu acabo não gostando, mas depois que você vai estudando teologia, meus amigos, você vai estudando, aprendendo, você vai conhecendo bons autores, você acaba que erra menos na escolha, né? E isso é importante, meus amigos, porque muitos dos livros que vocês estão vendo aqui, ainda mais nessa onda que nós vamos entrar agora, que vai mostrar muita ficção, são livros em que eu leio com segurança, porque eu tenho conhecimento da verdade do evangelho suficiente para me relacionar com essas literaturas e me ajudar a crescer.
Eu vejo que muita gente não conhece o evangelho, não sabe coisas básicas que um discípulo de Jesus devia saber. Por isso eu criei uma espécie de curso mesmo, com umas poucas aulas, tem umas 20 e poucas aulas, onde eu explico as coisas principais que todo discípulo precisa saber. Chama Bases de um Discípulo, né? E aí eu coloco ali Cosmovisão, que é onde eu explico o que é o evangelho, ponto a ponto nessas aulas. Depois eu falo de doutrinas, essas doutrinas onde você precisa saber o que a Bíblia diz sobre as principais coisas da sua fé, como quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é a igreja, né, o que é salvação, o que é o fim dos tempos, todas essas coisas estão aqui de maneira simples, você não vai ficar perdido com a cabeça voando para entender, mas que você precisa saber. Depois eu explico o que é devoção verdadeira, como ter disciplina espiritual, orar, ler a Bíblia, fazer devocional, tudo do jeito certo. E por último, o que é aliança mesmo. Eu falo sobre aliança com os irmãos, como viver a igreja do jeito certo, como se relacionar com a igreja do jeito certo. Né? Então eu criei isso porque eu vejo muita gente perdida, né? Às vezes vê até os livros, acha legal, aí acha que só de começar a ler vai ser, ou então acaba escolhendo um livro ruim, porque não conhece o evangelho, porque não conhece a verdade, ou lê os livros e viaja, né? Então se você está preocupado com isso, você quer aprender mesmo as bases de um discípulo, eu recomendo que você veja, o link está na descrição, eu coloquei de um preço barato, assim, o mais barato que dá pra fazer, porque a minha ideia é que o máximo de gente acesse esse tipo de conteúdo, tá bom? A minha ideia é que esse conteúdo sirva o propósito desse canal aqui, que é formar discípulos de verdade. Continuando, meus amigos, aqui, depois de O Hobbit, né, eu entrei, né, numa saga que é a continuidade de O Hobbit, mas que ganhou meu coração. Esse ano de 2025 foi onde eu me apaixonei por O Senhor dos Anéis. Eu li, como vocês vão ver, eu li bastante Senhor dos Anéis nesse ano, e A Sociedade do Anel é simplesmente magnífico, meus irmãos. Você poder ver ali os hobbits, né, no condado e toda a jornada do Frodo e do Sam iniciando é maravilhoso. Eu li A Sociedade do Anel. Agora, outro livro que eu li, e esse livro foi meio polêmico, né? Porque ele teve uma polêmica nesse ano e eu li no auge das polêmicas mesmo, porque eu vi muita gente querendo dar opinião sobre as coisas e eu queria ter a minha própria opinião. Então eu fui ler o livro e me surpreendi, meus amigos. Eu gostei muito de uma igreja chamada Tov. Eu acho que eu preciso aumentar o brilho aqui para aparecer melhor, né? Uma igreja chamada Tov, né? Agora sim, eu preciso falar para você que eu gostei, porém eu tenho algumas ressalvas. Eu acho sim que o livro às vezes ele é um pouco parcial, né? Porque essa questão de abuso de autoridade, abuso de liderança, ela é muito real e ela precisa de fato ser denunciada. O que eu senti falta no livro, às vezes, era de um pouco mais de instruções de como agir com isso e como lidar com falsas acusações também, né? Foi uma das acusações que fizeram esse livro, eu li e eu também também senti falta, apesar de o saldo ser positivo. Eu acho que o livro é melhor do que pior, ok? Tem alguns erros sim, mas no geral é um livro que eu recomendo se você já está introduzido no assunto, tá? Eu acho que se você não está introduzido no assunto, pode ser um livro que vai encher a sua mente de coisas que você não precisa agora. Mas é um ótimo livro, tá bom? Scott McKnight e a Laura Barringer, que é a filha dele, né? Fizeram um ótimo trabalho nesse livro. E, inclusive, algumas das críticas que eu tenho, que eu acabei de falar, dizem que foram solucionadas numa continuação, que chama Pivot, mas eu não li ainda, né? Mas eu gostei bastante desse livro, apesar dessas ressalvas aí que eu disse, né? Além disso, um outro livro que eu li no Kindle, e por isso eu não tô com ele aqui, né? É o Meditações de Marco Aurélio, né? Esse livro, que não é um livro cristão, né? Na verdade, é um clássico do estoicismo. É algo que eu já estava curioso para entender um pouco melhor, então eu me aprofundei a ler e gostei, no geral gostei, são boas reflexões. É claro que, como eu falei, meus amigos, você precisa ter uma mente formada no evangelho para você não ficar balançado com coisas que parecem muito interessantes, mas que não estão alinhadas com a verdade do evangelho. Mas foi um ótimo livro que eu li nesse ano. Continuando a minha saga de ficção, o outro livro que eu li nesse ano foi uma outra saga que eu entrei de ficção, que é Percy Jackson, e o primeiro livro, que é O Ladrão de Raios, foi o primeiro livro do Percy Jackson que eu li, e foi ótimo. Gostei muito da experiência. Inclusive, se você não lê ficção, esse livro eu acho que é um ótimo livro também para começar, tá bom? Mas não espere aqui algo como as Crônicas de Nárnia, que faz analogias diretas ao Evangelho, né?
Não, na verdade o livro não tem nada a ver com isso, mas ele é uma ficção fácil de entender. Você vai ler aqui e você vai ter um tipo de literatura que é diferente, porque você não tem um narrador fora da história. Você tem o Percy contando da ótica dele, inclusive você vê o que ele está pensando, então é muito legal. A linguagem não é difícil, é uma ótima pedida. Príncipe Caspian é maravilhoso também. Eu amei, gostei muito, é continuação de As Crônicas de Nárnia. Eu gostei muito desse livro, também é um dos meus preferidos dos livros de As Crônicas de Nárnia. Depois disso, meus amigos, eu li O Jesus Judeu, que também é um ótimo livro para te introduzir na questão de Israel, o plano de Deus, a continuidade das promessas para Israel e como a judaïcidade de Jesus é importante para a gente entender tudo o que ele diz sobre o evangelho e também sobre as promessas para o futuro. Indico demais esse livro. Pregação Expositiva foi o segundo livro que eu li do box 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E gostei bastante, tá bom? É um livro bem simples sobre pregação expositiva, como o nome diz, né? E eu indico bastante, você que está aprendendo sobre pregação, eu acho que é um ótimo livro, ele é pequenininho, rapidinho de ler e é ótimo. Agora aqui, meus amigos, nós entramos numa área final do ano, onde eu me debrucei principalmente em ficções. Eu não li só ficções, tá bom, meus amigos? Porque nesse meio tempo eu tive que ler vários artigos da faculdade, então eu continuei lendo bastante teologia, mas da área dos livros mesmo, não de artigos, eu tava lendo muita ficção. Então eu li As Duas Torres, o segundo livro de O Senhor dos Anéis. Maravilhoso, maravilhoso. Tudo que eu falar do Senhor dos Anéis aqui, vocês vão me ver falar bem. Depois disso eu li O Prisioneiro de Azkaban, continuação de Harry Potter, que eu tinha parado no segundo livro, que é A Câmara Secreta, continuei com O Prisioneiro de Azkaban. Esse livro é sensacional, meus amigos, sensacional. Né? A forma como é escrito aqui, eu sei que O Prisioneiro de Azkaban é um dos filmes preferidos dos fãs de Harry Potter, mas o livro, vocês não estão entendendo, meus amigos, é muito superior, é muito, muito bom mesmo. Terminei O Senhor dos Anéis com O Retorno do Rei, livro maravilhoso, maravilhoso mesmo. Amei o final. Foi, para mim, é o melhor dos 3 livros, porque o final é simplesmente, assim, estrondoso, é magnífico, tá bom? E aqui, antes de eu terminar com os últimos 3 livros de ficção que eu li, né, eu li esse livro aqui também, que foi muito significativo, que é Fogo no Parquinho, tá bom? E por que ele é muito importante aqui? Diante desses livros aqui, foi sim um dos melhores livros que eu li esse ano, livro de um autor brasileiro, né, o Iago Martins, do canal 2Ds de Teologia, e esse livro, ele traz teologia sólida sobre o namoro, e é algo que eu sentia muito falta, principalmente eu que lido muito com jovens. A minha casa tá cheia de jovens aqui durante a semana, onde a gente está discipulando, ensinando, e esse livro ele trouxe uma teologia bem sólida sobre o namoro, porque o namoro é um tema que a Bíblia simplesmente não fala, porque não existia, né? Isso é algo que é muito comum na nossa cultura ocidental, mas que não era comum, né, na cultura dos autores bíblicos. Então, o Iago reúne o que a Bíblia fala sobre o relacionamento entre o jovem e uma jovem, um homem e uma mulher, né, antes do casamento, e esse livro é maravilhoso. Você precisa entender mais sobre isso, sobre o tema, eu recomendo muito que você leia. Inclusive, todos esses livros, os que eu recomendo, os que eu não recomendo eu não vou pôr não, mas os que eu tô mais recomendando, eles vão estar todos na descrição. Você pode comprar pelo link e você ajuda o canal, sabia? Se você gosta aqui do tipo de conteúdo que a gente faz, se você comprar por esses links, você vai ajudar o canal. Então, se tem algum que destacou aqui que você quer, vai lá que tá na descrição, ok? Continuando, li o segundo livro de Percy Jackson, né? Percy Jackson e o Mar de Monstros. Gostei bastante, confesso que gostei mais do primeiro, tá bom? Mas gostei, termina com um plot twist bem legal, então gostei bastante desse livro. O penúltimo livro que li no ano foi Harry Potter e o Cálice de Fogo, e meus amigos, parece que só vai ficando melhor, tá bom? O Prisioneiro de Azkaban, eu não sei dizer qual é melhor. Os dois são muito, muito, muito bons mesmo. Como eu já tinha visto as adaptações, ler esses livros ficou muito especial, porque eu acabava que já tinha as imagens na minha mente. Mas, meus amigos, principalmente nesse livro aqui, nós temos informações e cenas e arcos de história que a adaptação, que é um ótimo filme, tá? Não conseguiu trazer. Então, o livro é, sim, melhor que o filme. Se você já viu o Cálice de Fogo, você deve gostar, porque é um filmaço, mas o livro é ainda melhor. O último livro que eu li nesse ano, e que me emocionou, tá bom? Porque eu li numa viagem, tem um vlog aqui que tá gravado, onde eu falo da leitura desse livro.
As Crônicas de Nárnia e A Viagem do Peregrino da Alvorada. Esse livro me marcou bastante, foi o último livro que eu li no ano, e eu recomendo demais, eu recomendo que você leia essas ficções, As Crônicas de Nárnia, Harry Potter, Senhor dos Anéis, são livros que são maravilhosos, meus amigos, e eu recomendo muito, acho que vocês vão crescer lendo essas ficções. Eu falo mais dessas ficções em vídeos aqui do canal, mas eu acho que, de maneira geral, existem algumas coisas que você precisa prestar atenção sobre leitura, para crescer como leitor. Né? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui no canto, que eu falo que são 5 coisas que você precisa saber sobre leitura, e que como cristão isso pode mudar, né, a sua vida de leitura. Eu acho que isso vai te ajudar muito. Se eu fosse você, eu clicava para você entender melhor do que eu tô falando.